A minha saudação a todos em nome de Jesus, que Deus possa abençoar grandemente sua vida, através da ministração da palavra, como tem feito já, através da experiência do louvor, a experiência da adoração, palavras ditas ao Senhor e cantadas ao Senhor, expressando o desejo de comunhão, de paz, o desejo de estar em harmonia com o Senhor. E quão necessário é para os dias de hoje estarmos em harmonia, em paz, termos o nosso coração descansando em Deus, como foi dito aqui nesta noite. Como nós estamos precisando disso. Sempre precisamos, mas mais do que nunca temos essa necessidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 26, você também que está em casa, nos acompanhando, abra sua Bíblia. Se você não puder abrir a sua Bíblia agora, preste atenção à leitura que vai ser projetada. Aí, Isaías, no capítulo 26. Isaías, no capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs por salvação, por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Humilha até o chão e derruba até o pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías viveu no século 8 a.C. Isaías viveu em uma época que Israel estava fragilizada. Na verdade, o reino já era dividido. Você tinha Judá e você tinha Israel. Dois reinos divididos, com capitais diferentes, com governantes diferentes, e sem dúvida nenhuma, um povo enfraquecido militarmente, um povo dividido e enfraquecido. Isaías viveu nesta época. E ele foi chamado bem jovem ao ministério. E vivendo nessa época de reino dividido, de constantes ameaças de invasões estrangeiras, da ameaça constante do império da Assíria, do grande e terrível império da Assíria, que já estava dominando todas as nações ao redor. Com esse perigo iminente, Isaías conviveu. Ele cresceu com esse perigo. Ele conviveu com essas situações de crise. E ele mesmo relata que no seu chamado, ele é impactado de uma forma tremenda e de uma forma inesquecível com a presença de Deus. Ele diz que no ano em que o rei Urias morreu, um homem que havia se afastado totalmente dos caminhos de Deus, alguém que tinha deixado totalmente de fazer a vontade de Deus e tinha levado o seu povo também a deixar de fazer a vontade de Deus. No ano que esse homem que se afastou do Senhor, que se desviou dos caminhos do Senhor e fez a nação se desviar, no ano em que ele morreu, exatamente, Isaías foi chamado pelo Senhor. E ele é chamado através de uma visão que marca a sua vida.
Uma visão que transforma a sua vida de uma maneira impactante e, como eu disse antes, inesquecível. Ele tem uma visão do trono de Deus. Ele diz que olha naquela visão e vê um alto e sublime trono, exatamente como é descrito lá em Apocalipse. Um alto e sublime trono. E alto aqui não é uma expressão simplesmente de grandeza, é uma expressão que revela uma característica física. Algo tão alto que ele tinha que olhar para cima e à distância ele via a figura de alguém que estava sentado no trono, exatamente como é descrito em Apocalipse. E ele diz que as vestes do Senhor enchiam todo o templo daquele grande altar. E ao redor daquele altar, 3 seres fantásticos, ardendo em chamas, serafins, voavam. E eles tinham asas, 6 asas. E eles voavam ao redor do trono, e eles diziam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem aquela visão, ele tem um impacto tão grande que ele desmaia em si mesmo. Ele diz: ai de mim, eu vou perecer, eu não posso sobreviver diante da glória do Senhor. Eu sou um homem impuro, eu venho de um povo de impuros lábios, eu venho de um povo que deixou o Senhor, eu venho de uma nação que se dividiu, que se afastou de Deus, que faz agora coisas que não são da vontade do Senhor, um povo escolhido que agora envergonha o nome do Senhor. Eu estou no meio desse povo, eu cresci no meio desse povo. Isaías sabia que muito daquele pecado do seu povo também já estava impregnado nele. E ele diz: agora eu vou desaparecer, porque eu vi o Senhor, eu vi o Rei da Glória. Mas a própria narrativa diz que o Senhor diz ao seu servo, aquele a quem ele chamou, porque no primeiro impacto do chamado de Deus, nós ficamos perplexos com a sua grandeza, nós ficamos perplexos com a sua glória, e a primeira reação que nós temos é a reação de temor, e isso é muito natural, porque diante do Senhor, toda a carne treme. Não há ninguém que diante do Senhor possa ficar da mesma maneira como se estivesse diante do seu amigo, do seu familiar, do seu colega, do seu conhecido, ou de qualquer outra pessoa. Diante do Senhor, as estruturas se abalam. Aquele homem se abala e ele se enche de temor. E tinha que ter temor mesmo, porque o Senhor é grande. E tinha que ter temor mesmo, porque aqueles seres ao redor do trono, apesar de estarem convivendo com a santidade de Deus, e dia e noite na presença de Deus adorando, nem assim ainda podiam olhar na face do Senhor. Com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam seus pés em sinal de santidade, da santidade de Deus, e com 2 asas cobriam seus rostos. Quem é o homem mortal? Isaías disse: se esses seres flamejantes, se esses seres fantásticos estão assim diante da presença de Deus, e eu? O que será de mim? Quem sou eu aqui? O primeiro impacto é o do temor. O segundo impacto é da esperança e da confiança, porque toda pessoa que tremeu diante de Deus, em seguida recebeu a sua voz dizendo: não temas. Não temas. Existe uma mancha, existe pecado, existe impureza que você carrega do seu povo, mas está aqui uma brasa do altar, e o anjo tira aquela brasa do altar, e isto te toca, Isaías, e isso vai fazer com que esta iniquidade seja tirada de você. Eu estou chamando você para viver uma vida de santidade, e para anunciar a minha voz a Israel. Eu estou convidando você, levantando você, para ser um agente de santidade no meio daquela geração corrompida. Você será a minha voz, Isaías. E assim foi. E aqui você tem esta narrativa do livro de Isaías. Profecias futuras, profecias sobre o Messias, um verdadeiro evangelho dentro de Isaías escrito sobre o servo do Senhor, sobre o Messias, sobre Cristo. Aqui você tem juízo sobre as nações, um profeta que se levanta para julgar reis em nome do Senhor.
Um profeta que se levanta para estabelecer sentenças e juízos do Senhor para todas as grandes nações da época, inclusive para Israel e para Judá. Um livro em que há descrições e profecias para o momento presente de Israel e também para o futuro e também para nós, igreja do Senhor. Aqui há, no livro de Isaías, aspectos de toda a palavra de Deus. Um livro escrito, um ministério revelado, que abrange todo o propósito de Deus, uma espécie de resumo de toda a palavra de Deus, com profecias do passado, profecias para o nosso presente e profecias para o futuro. O interessante é que no meio desse livro profético, o escritor faz uma pausa e escreve capítulos de exaltação, de louvor, verdadeiros salmos. Então nós estamos aqui diante do capítulo 26, um salmo, assim como o capítulo 25. Salmos, ele interrompe a narrativa profética para exaltar o Senhor e escrever salmos. E nestes salmos, Isaías vai falar da sua experiência com Deus. E vai falar também um pouco sobre as promessas de Deus. E vai falar também ao coração do povo que vivia em crise, que vivia sob a ameaça da Assíria, que estava agora numa situação de total desesperança, numa situação de total abandono, onde os reis, tanto de Judá como de Israel, já não tinham mais respostas para o povo. Não existia mais nenhuma esperança da parte dos governantes. Até eles mesmos estavam sem saber o que fazer. O próprio Isaías descreve em uma outra passagem do seu texto que nem o sacerdote, nem o capitão, nem o comandante, nem o rei, ninguém mais sabia o que poderia fazer, ou qual era o caminho a ser trilhado. Essa era a situação do povo de Israel. E ele interrompe a narrativa profética para entoar um salmo ao Senhor, para expressar louvores a Deus, mas ao mesmo tempo para trazer esperança para o povo de Israel. Havia esperança no cântico de Isaías. E eu sempre costumo dizer que os salmos, os cânticos que estão presentes na Bíblia, não apenas no livro de Salmos, mas em outras passagens como esta, os salmos, os cânticos, eles são interessantes, porque em toda a narrativa da Bíblia, você encontra Deus falando alguma coisa para o homem. Em toda a narrativa bíblica, nos salmos, nos cânticos de louvor, você encontra o homem dizendo algo para Deus, o homem abrindo o seu coração para Deus, o homem se expressando para Deus. Mas não é simplesmente uma expressão humana, não é simplesmente sentimentos e pensamentos e concepções que eu tenho a respeito de Deus, não apenas isto, mas esses salmos são expressões de louvor, de gratidão, de adoração, de pessoas que tiveram experiências reais com Deus, como Isaías. Aqui não é apenas poesia, embora haja poesia aqui. Aqui não é apenas arte, embora haja arte aqui. Aqui não é apenas louvor, música. Não é só isso, embora tudo isso esteja presente. Isto são ferramentas que falam de experiências reais com Deus, homens que tiveram experiências reais com Deus. E por que isto é importante? Isto é importante porque nos fala do amor de Deus para com o seu povo no passado. Isso nos fala da esperança que o povo de Deus encontrava no Senhor no passado. Isso nos fala das promessas de Deus para com o seu povo no passado, mas que também são promessas e esperança para nós hoje, e será promessa e esperança para os que virão depois, as gerações depois de nós. E eu encontro aqui algumas afirmações, algumas expressões de fé profundas que falam ao meu coração. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 3, porque ele começa esse texto falando de uma cidade justa, de uma nação justa, que ainda não existia. Israel não era essa nação, Israel não estava cumprindo esse papel, mas ele fala de uma nação justa que existirá. E no versículo 3, a afirmação que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, me traz esperança,
me traz alento, me traz confiança, me traz certeza essa expressão. Porque a expressão, tu conservarás em paz, essa palavrinha, conservar, no original, no hebraico, ela é carregada de muito significado. Nautsa quer dizer manter protegido. Conservar no sentido de manter protegido, de proteger, de garantir segurança. É esse o significado que essa palavra traz aqui no original hebraico. E isso é especialmente importante porque eu vejo aqui o profeta falando da experiência de alguém que manteve o seu foco em Deus. Aqui me fala sobre o foco da mente, sabe? Onde você deve manter o foco, ou fazer de tudo para não perder o foco. Qual é o seu foco hoje? Qual deve ser o nosso foco hoje? Porque quando nós vivemos situações de crise como Israel estava vivendo, quando nós vivemos uma situação em que cada um diz uma coisa, cada um tem uma solução, cada um tem uma narrativa diferente, quando nós vivemos situações como aquela, em que o sacerdote dizia uma coisa, o capitão dizia outra, o comandante outra, o governante outra, e no final ninguém sabia mesmo o que fazer. Quando nós vivemos essa situação de crise, muitas vozes estão ao nosso redor, sabe? São muitas notícias. Nós tendemos a dividir a nossa atenção para todas as notícias que chegam, para todas as vozes que chegam, principalmente numa época em que vivemos hoje. E qual é a época que vivemos hoje? Uma época marcada pelo que se chama pós-verdade. E o que seria isso? Pós-verdade é um termo para descrever uma posição, uma prática, uma ideologia em que você despreza os fatos concretos, você despreza os acontecimentos reais e você troca isso por narrativas que possam satisfazer suas ideias, suas crenças, seus conceitos. As pessoas que usam da pós-verdade, ou que trabalham neste meio da pós-verdade, que fazem uso dela, que tem ela como ferramenta, costumam apelar para as emoções das pessoas. Eles trabalham com as emoções das pessoas. Não são os fatos que são relevantes. Não são os fatos que são importantes. O importante é convencer você da minha narrativa. Então eu vou apelar para a sua emoção. É esse o período que nós estamos vivendo. É esse o mundo de pós-verdade que nós estamos vivendo, onde um conceito, uma ideia tem mais valor, tem mais importância do que um fato concreto. E aí vivemos dias de negacionismo. As pessoas negam os fatos em nome de uma ideologia. As pessoas querem reescrever a história ao seu modo, da forma como o seu grupo pensa. É esse mundo que nós estamos vivendo. Pós-verdade, fake news. E sabe qual é o efeito dessa combinação, desse negacionismo, dessa pós-verdade? É uma confusão mental que leva as pessoas à ansiedade, leva as pessoas à agressividade, leva as pessoas à depressão. É isto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um excesso de informações que não levam muitas vezes a nada, que nem sequer tem sentido verdadeiro. As pessoas estão sendo absorvidas pelo excesso de informação. Vivemos num tempo no qual muito se fala sobre o poder da verdade, mas muito pouco se fala sobre a exigência que ela faz de nós, o comprometimento que nós temos que ter diante dela, a renúncia que precisamos ter diante dela. E eu pergunto, o que acontece quando colocamos a verdade em um lado da balança e no outro lado colocamos as nossas emoções e desejos egoístas? O que é que acontece? As pessoas têm falado muito sobre verdade, bastante, mas muito pouco sobre o preço que a verdade exige para se falar em nome dela. Em nome dela. É preciso que eu esteja disposto a me comprometer com a verdade de uma maneira tal que os fatos concretos possam me dizer que eu estou errado quando eu estou errado.
que a minha ideologia está errada, que os meus valores precisam ser revistos. Esse é o preço da verdade. Falar sobre verdade é muito fácil, mas se comprometer e renunciar por ela, aí é outra coisa, aí é bem diferente. As pessoas no período da pós-verdade não querem isso. Por que a mente dessa pessoa descrita no canto de Isaías está firme? Por quê? Por que ela está firme? Porque ela está focada. Porque ela tem um referencial. Há um referencial aqui. No meio de notícias de corrupção, de violência, de engano, de hipocrisia moral, de trapaças, de gente usando o nome de Deus para se dar bem, de gente usando recursos que seriam para salvar vidas, para se beneficiar, para beneficiar seu grupo. Tudo que a pandemia revela, ou seja, tudo que a crise traz, da mesma forma como o povo de Israel viveu um tempo de crise, tudo que a crise traz, da mesma maneira, você tem uma pessoa que ela está com o seu foco, a sua mente em Deus. Não se trata aqui de uma pessoa alienada, não se trata aqui de uma pessoa que se esconde para os fatos, para a vida. Não é alguém alienado, não é alguém que quer enterrar sua cabeça como faz um avestruz e fingir que não está acontecendo nada no mundo. Não é isso que está se falando aqui. Está se falando que uma pessoa que, apesar de todas essas vozes ao seu redor, consegue manter a sua mente firme em Deus. E por que ele consegue manter a sua mente firme em Deus? Porque ele confia em Deus. Aqui há uma relação de confiança, há um referencial, há uma relação de confiança. A minha análise dos fatos, a minha análise das notícias que chegam, o impacto que essas notícias têm em mim, esse impacto, ele é avaliado, ele é sentido, ele é pesado, de acordo com a minha confiança em Deus. Há uma confiança em Deus que não me permite ser abalado por essas notícias, por essas narrativas, por esses discursos. Há uma confiança em Deus que é o meu referencial. Por isso que a expressão no original diz conservar, no sentido de manter, proteger. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo nos disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, emoções, sentimentos, os vossos pensamentos, ideias, concepções, percepções em Cristo Jesus. Onde está meu foco aqui? Cristo Jesus. Onde tem que estar o foco da tua mente? Cristo Jesus. Por que a paz excede todo entendimento? Porque o meu filtro para as notícias do mundo, a maneira como eu olho para as notícias do mundo, não é a minha própria, não é o meu próprio entendimento humano, não. É o entendimento segundo a visão de Deus, segundo a palavra de Deus. E as coisas que me trazem inquietação, as coisas que me trazem ansiedade, as coisas que mexem com as minhas emoções, eu as coloco diante de Deus. Paulo está dizendo: coloquem diante de Deus. Não guarde a ansiedade dentro de você, não guarde a inquietação dentro de você, despeje tudo diante de Deus, e assim você estará mantendo o seu foco, o foco da sua mente no Senhor. Qual é o resultado disso? Isaías chama de uma mente firme, que traz paz. Paulo chama de uma mente guardada. Isso se alinha com o que Isaías falou, conservada, no sentido justamente disso mesmo, protegida, guardada, blindada contra todas essas coisas que estão ao nosso redor. Uma mente blindada no Senhor, guardada no Senhor, que traz como resultado uma paz
que não significa aqui necessariamente ausência de conflito, não significa ausência de guerra, não significa ausência de perturbações, não significa ausência de ansiedade, de inquietações, não, mas significa que estas coisas não são capazes de tirar você do foco, é isso que significa. Não são capazes de tirar você do foco. Não quer dizer que você estará isento delas. Como eu disse, não está se falando aqui de alguém alienado do mundo. Não, não é isso. Você não está isento delas, você não ficará isento delas. O que acontecerá é que elas não serão capazes de mover você do foco que é o Senhor Jesus. Sua mente estará firme em Cristo Jesus. Outra expressão de fé que eu encontro nesse texto, que fala muito ao meu coração, ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Isso está no versículo seguinte, no versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente. E a expressão aqui, confiar, no original hebraico, significa correr apressadamente para um refúgio. Incrível como algumas palavras no hebraico têm um significado tão grande, né, que a gente traduz por confiar. Aí no hebraico você pega uma palavrinha, baltash, que quer dizer correr para um refúgio. Literalmente isso. Correr para um refúgio. Quando nós estamos numa crise, quando nós estamos numa situação em que a confusão está ao nosso redor, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, onde todo mundo quer ser especialista sobre tudo, e muitas vezes acaba que ninguém se entende. Quando nós vivemos nesse mundo de crise, perder tempo pode ser terrível. Perder tempo pode custar um preço muito alto. Perder tempo, isso pode trazer um prejuízo enorme para a sua vida. E quando eu falo aqui sua vida, eu estou falando em todos os sentidos, mas principalmente no sentido emocional, mental. Eu estou falando basicamente nesse sentido. Por quê? Porque quanto mais tempo eu fico exposto a essas coisas, quanto mais tempo eu perco com essas coisas, quanto mais isso vai sendo disseminado e jogado sobre mim, mais eu vou adoecendo, mais eu vou me tornando fragilizado emocionalmente. Lembra da figura do reino de Israel dividido, que eu falei no início? Que era a realidade de Isaías? É como se você tivesse também dividido. É como se você também tivesse fragilizado. Porque a sua mente está colocada em vários focos diferentes. E você está fragilizado. Emocionalmente, mentalmente você está fragilizado. Quanto mais tempo perdemos ouvindo essas vozes, mais ficamos fragilizados. Por isso aqui, me parece especialmente importante o significado original dessa palavra, alguém que corre para um refúgio. Se você se encontra no meio desse tumulto, cheio de ansiedade, corra agora para o refúgio certo. Corra agora para o Senhor. Corra agora para aquele que pode te trazer real segurança. Corra agora para aquele que é a rocha eterna. Corra diretamente para o lugar onde você vai estar realmente seguro. É isso que o profeta está dizendo. Ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Aqui nós poderíamos entender perpetuamente como para sempre. Não deixa de ser. Mas a expressão real, original, quer dizer assim: definitivamente. Entende? Definitivamente. Isso fala muito ao nosso coração. Por que definitivamente? Porque tem pessoas, infelizmente, e até mesmo nós em algum momento da nossa vida estivemos nessa situação, que num primeiro momento correm para o refúgio, correm para o lugar certo, mas depois de algum tempo, parece que as coisas vão se acalmando, não é? Parece que as coisas vão se estabilizando, parece que a mente vai se enchendo de paz, e eu vou lentamente me afastando do refúgio, sabe? Me afastando do refúgio. A expressão aqui é definitivamente, ou seja,
este é o lugar no qual você deve estar, mas faça isso de uma vez por todas. Entre nesse refúgio, corra para esse refúgio, mas não saia dele. Não saia dele, porque muita coisa ainda está para vir e você precisa estar nele. Não ache que tudo passou, porque você precisa estar nele. Você tem que estar nesse refúgio. O profeta nos diz: corra para ele e fique lá definitivamente. Não se permita sair do refúgio, porque lá fora você vai estar na mesma situação, ou talvez até pior que antes. Não saia do refúgio, porque ele é uma rocha eterna. Ele termina a frase dizendo isso: confiam no Senhor, eles confiam no Senhor, confiai no Senhor. Ele está exortando: confie, corra para a rocha de forma definitiva, porque ela é uma rocha eterna. Nós vivemos na era do relativismo. Nós vivemos numa era em que as pessoas dizem: tudo bem, esta é a sua verdade, eu até acho bonito o que você está dizendo, mas é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Nós vivemos uma época de um relativismo terrível, terrível. Todas as coisas podem ser relativizadas. O que é certo depende, o que é errado depende. O que é moralmente aceito, o que é ético fazer, depende. Depende de quê? Depende das circunstâncias. Depende de quê? Depende das ideologias. Depende de quê? Depende do momento econômico. Depende de quê? Depende do interesse de A e de B. A verdade é relativizada. Protágoras foi um filósofo que viveu no 4º século antes de Cristo. E ele disse uma coisa interessante: ele disse que o homem é a medida de todas as coisas. E por que ele disse isso? Que ele fez uma ilustração. Ele disse que estava na primavera em Atenas, filósofo grego, Protágoras, Atenas. Ele estava em Atenas, embora ele não fosse natural de lá. Mas os filósofos discutiam muito em Atenas, em Corinto, eram os polos do conhecimento, dos debates. Ele estava em Atenas. Um visitante vem da região da Suécia, da Noruega, onde hoje é a Suécia e da Noruega. Ele chega e diz: o tempo está quente. O outro visitante daquela cidade vem do Egito e diz: o dia está frio. Quem é que está dizendo a verdade? Protágoras diz que todos os dois, ambos, estão dizendo a verdade, porque é a verdade a partir da percepção deles. Alguém que está acostumado a um inverno muito rigoroso, na primavera de Atenas, acha que está quente. Alguém que é acostumado ao sol do Egito, ao chegar na primavera de Atenas, diz: está frio. É a percepção de cada um. Portanto, Protágoras diz que a percepção do homem é que define a sua verdade. Isto foi tomado hoje de uma maneira totalmente absoluta. Protágoras foi o fundador de uma escola de filósofos chamada sofistas, onde o argumento era mais importante do que a verdade. Onde alguém podia debater, argumentar, nem sequer acreditando naquela ideia, mas se ele fosse pago para fazer aquilo, ele iria abraçar aquela ideia de forma brilhante, ia usar toda a sua retórica para convencer um público. Isso era o sofismo, grosso modo de falar. Mas aqui parece que nós estamos vivendo uma época em que esse pensamento de Protágoras ele é totalmente expandido. A realidade, a verdade, ela é relativa, depende do prisma, depende do ângulo de que está se dizendo. Mas aqui eu encaro essa figura da rocha eterna. Eu encaro essa figura da rocha eterna como algo que nos diz que o referencial do cristão, o referencial do adorador de Deus, daquela pessoa que busca a Deus, é uma rocha eterna. E por que essa figura da rocha? Porque a figura da rocha simboliza aquilo que há de mais sólido na natureza. Nenhuma construção pode ser tão fixa, nenhuma construção pode ser tão
imponente, tão resistente quanto aquela que é feita na rocha. Isso o homem sabe desde que ele começou a caminhar na terra. Isso é tão antigo quanto o próprio homem. Rocha. Em várias passagens da Bíblia, o Senhor é comparado a uma rocha, a rocha de Sião. Quando o próprio Jesus disse sobre esta pedra, se referindo a ele, sobre esta pedra construirei a minha igreja. A rocha. O Senhor é a rocha. O Senhor é comparado como um alto rochedo também, em muitas expressões dos Salmos. Aqui há uma rocha eterna. E isso quer dizer o que para mim? Isso quer dizer que o Senhor não muda. Isto quer dizer que Protágoras poderia ter razão do ponto de vista humano. É verdade que do ponto de vista humano a minha percepção pode ser diferente da sua. Eu posso construir uma verdade diferente da sua, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do Senhor, não. Porque o Senhor disse em Isaías, no capítulo 43, 13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, o Senhor disse: pois eu, o Senhor, não mudo. E ele completa: e é por isso que vocês não são consumidos. Ainda tem essa. Justamente porque a minha verdade não muda. Justamente porque eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Justamente por isso, eu sou a rocha eterna. A verdade de Deus não pode ser relativizada. Por um motivo muito simples. Nossa percepção está naquilo que nós podemos alcançar. Até onde sabemos, o que nós conhecemos ou deixamos de conhecer, ou como se diz em filosofia, o que é possível até conhecer. Até isso se discute, o que é possível conhecer. Nós estamos limitados, nossa perspectiva está limitada, portanto realmente a nossa verdade pode ser relativa, pode ser parcial, mas não para alguém que existe antes que o universo existisse, mas não para alguém que olha para o futuro e vê coisas que ainda não aconteceram. O Senhor disse também através de Isaías em outra passagem: quem é como eu, diz o Senhor, que anuncio o fim desde o começo, e as coisas que ainda não aconteceram. A perspectiva de Deus não pode ser relativizada. A perspectiva de Deus, ela não é parcial. A perspectiva de Deus é absoluta. A verdade de Deus é absoluta, porque em Deus não há limitações. Ele consegue ver e enxergar todo o universo, todo o passado, todo o presente e todo o futuro como se fosse uma coisa só. A perspectiva é muito diferente. Por isso o profeta nos convida a colocar os nossos olhos diante de alguém que é um referencial absoluto. As pessoas dizem, os filósofos, algumas correntes dizem, não existe verdade absoluta. Eu estou dizendo aqui, existe a verdade absoluta, e essa verdade é o Senhor. E essa rocha imutável é o Senhor. Tiago, no capítulo 1, verso 17, ele chama o Senhor de Pai das luzes, aquele que faz nascer a luz, aquele que existia antes que existisse dia. Chama e se refere a Deus como aquele em quem não há sombra nem mudança. Não há sombra de variação, não há mudança de variação. Deus não é um, ontem, hoje, outro, e Ele será diferente no futuro. Não. Passado, presente e futuro não podem afetar a Deus, porque Ele está além do tempo, porque Ele está além do espaço, porque Ele é antes do tempo, porque Ele é antes do espaço. Portanto, a natureza de Deus não muda. Se tem alguém que você pode confiar de todo o seu coração, colocar as suas vidas em suas mãos, este alguém é o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que Deus não é como o homem. O homem é parcial, mutável, temporal, movido pelas circunstâncias. O homem é relativo. Deus é aquele que é absoluto.
E o profeta diz: Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. Deus não é assim. As promessas de Deus continuam firmes, as promessas de Deus continuam de pé, as promessas de Deus continuam valendo, e as promessas de Deus são para você. Portanto, fixe os seus olhos no Senhor, porque Ele é a nossa rocha eterna. Ele é uma rocha eterna. Não existe relativismo em Deus. Você pode ter absoluta segurança em Deus, absoluta confiança em Deus, mesmo que todas as coisas ao redor digam o contrário. Ele é uma rocha inabalável e eterna. Por fim, outra expressão de fé que me chama a atenção está um pouco mais abaixo, no versículo 8, quando o Senhor está dizendo, através do seu profeta, falando através do seu profeta, no versículo 8, que Deus tem um caminho de juízos. Também, no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. E quando o profeta fala sobre caminho aqui, era muito comum comparar isto com as veredas no deserto, as caravanas que atravessavam os desertos. E naquela travessia, naquele caminho do deserto, muitos perigos existiam. Animais selvagens, salteadores, tempestades de areia, o próprio sol, a própria natureza hostil do deserto. Tudo isso era perigo, tudo isso era dificuldade, tudo isso assustava as caravanas. Era preciso caminhar, era preciso seguir aquele caminho, mas todo aquele que seguia aquele caminho sabia dos riscos. Aquelas caravanas sabiam dos riscos. Há um caminho segundo os juízos de Deus, e isso traz esperança para o meu coração, isso traz conforto para o meu coração. Sabe por que traz esperança para o meu coração? Sabe por que traz conforto? Porque nós vivemos numa época em que olhamos para um lado, olhamos para o outro, e muitas vezes até questionamos a nós mesmos, ou dizemos até para Deus: Senhor, tanta injustiça, que mundo é esse? Tão injusto, tanta injustiça, que mundo é esse? Onde o inocente perece e o perverso é exaltado. Que mundo é esse? Onde o desonesto se dá bem, faz fortuna, faz riqueza e fica impune. A justiça está ao seu lado, a justiça lhe favorece. Que mundo é esse em que crianças morrem de fome, enquanto uma minoria de ricos, 3% da humanidade detém quase toda a riqueza da humanidade? Que mundo é esse injusto? Que mundo é esse que nós vivemos? Parece que estamos numa caravana passando por um deserto terrível, sem sentido, sem significado para nós. Parece que nós estamos nessa caravana, mas o que conforta o nosso coração é que o profeta diz que Deus tem um caminho de juízos, e é neste caminho que nós esperamos. E sabe o que isso significa? Significa que Deus julgará este mundo. Significa que, embora a justiça dos homens seja falha, e me desculpe o provérbio que diz: a justiça tarda, mas não falha. Tarda e muitas vezes falha, essa é a verdade. Tarda e muitas vezes falha a justiça dos homens. Embora essas coisas aconteçam, embora haja um caminho de injustiças por onde nós temos que passar, Deus julgará todas as nações, como na época de Isaías, como profetizado por Isaías. Deus julgou todas as nações. Deus julgará todas as nações. Deus julgará todos os injustos. Todas as corrupções terão que ser dado conta a Deus. Não pense que o caminho do Senhor não passa pelos seus juízos. Deus tem um caminho de juízos, e é essa esperança que nós temos na justiça do Senhor, na justiça de Deus. Outro profeta disse: o Senhor tem o seu caminho na tempestade,
O Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor tem o seu caminho. Significa dizer que Deus sabe o que está fazendo. Significa dizer que Deus sabe. Significa dizer que essas coisas são provisórias. Significa dizer que essas coisas acontecerão até o momento em que o plano de Deus se cumpra. Deus tem um plano traçado. E eu estou dizendo isso porque às vezes nos agitamos em nosso coração, oramos, clamamos, mas precisamos entender que Deus tem uma vontade soberana, e a sua vontade já está estabelecida, o seu plano já está estabelecido. Foi falado aqui sobre sonhos, sobre planos de Deus. Os planos de Deus estão acima dos nossos, e os planos de Deus já estão estabelecidos. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. Cabe a nós seguirmos o Senhor na tempestade, porque o Senhor sabe para onde vai. O Senhor sabe para onde vai. Seguir o caminho na tempestade. Nos teus juízos, Senhor, esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Que memória? Que memória? A memória dos feitos de Deus. O memorial dos feitos de Deus. Quer trazer esperança para o seu cotidiano? Quer trazer esperança para a sua vida? Quer trazer esperança para o que acontecerá no amanhã? Lembre-se das coisas que Deus fez no passado. Lembre-se das coisas que o Senhor fez pelo seu povo. Lembre-se também das coisas que Deus fez no seu passado, na sua história, na sua própria escatologia, ou seja, no estudo futuro da sua própria vida, baseado naquilo que Deus já fez. O apóstolo Paulo disse que Deus, ele estava certo no Senhor, que Deus era poderoso para confirmar. Isso ele disse aos Coríntios, uma igreja extremamente problemática. Ele estava dizendo: eu tenho certeza, eu estou convicto no Senhor, que Ele é poderoso para vos confirmar até aquele dia. Há um plano de Deus, um propósito de Deus, há uma escatologia pessoal traçada por Deus para você e para mim, e Ele tem poder para cumprir esse plano, e Ele tem poder para fazer isso. Isso tem que trazer esperança ao seu coração. Lembre-se das coisas que Deus fez, da fidelidade de Deus no passado. Lembre-se da fidelidade de Deus no seu próprio passado, e pense que Deus continuará sendo fiel no seu futuro, e no futuro desta igreja, e no futuro de todos os povos alcançados por Ele, porque Deus não muda. Muita coisa vai mudar no amanhã, muita coisa vai mudar na minha vida, muita coisa está mudando na sua vida, ou já mudou, não sei, muitas coisas, mas o que Deus disse a respeito de você não muda. As palavras de Deus a respeito de você estão firmes, elas continuam valendo, elas vão continuar valendo, porque Ele é uma rocha eterna. Jesus disse: as águas vêm, os ventos batem naquela construção e ela não cai, a chuva torrencial vem sobre ela e ela não cai, porque não está construída na areia, está construída na rocha. Construir a casa na areia é viver segundo as nossas perspectivas. Construir a casa na areia é ouvir as narrativas ao nosso redor. Construir a casa na areia é nos deixar levar por todas essas notícias. Isso é construir a casa na areia. Construir a casa na rocha é entender que Deus tem o seu caminho de juízo, o seu caminho de justiça, e que os planos de Deus não podem ser mudados. O Senhor disse: agindo eu, quem impedirá? Eu sou antes de todas estas coisas. Isaías 43, sou antes de todas essas coisas, eu existo antes delas. Por que você acha que alguma coisa existente pode mudar alguma coisa? Tantas pessoas, estávamos falando há pouco tempo
com a mocidade, estávamos tratando num estudo há pouco tempo, e falando sobre isso. Quantas pessoas, inclusive até pessoas que se dizem cristãs, olham para as estrelas, olham para o que os astros dizem, leem o que os astros vão dizer a respeito delas, do seu futuro, do seu comportamento hoje, do que elas precisam fazer. Tantas pessoas olhando para as estrelas e se esquecem que aquele que criou milhões de galáxias, bilhões de estrelas, é o mesmo que está dizendo: eu sei o que é melhor para você, eu sei qual é o teu futuro, eu tenho um futuro para você, e esse futuro é um futuro de paz, é um futuro de bem. Sou eu o Senhor que está dizendo isso. Deus está levantando a sua mão, mas muitas pessoas não estão vendo. Isaías diz isso nesse capítulo. Muitas pessoas não estão vendo. Deus está levantando a sua mão para aquelas nações, e as nações não estavam vendo. Deus está levantando a sua mão hoje, sinalizando: eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, sou a rocha eterna. Eu sou o referencial para você. O Senhor está levantando hoje a sua mão. Você deve reconhecer isso. Eu estou falando aqui não somente para essa igreja que está aqui, não somente para a igreja que está em casa, mas eu estou falando para você também, que está ouvindo essa palavra, que não pertence a nenhuma igreja, que não pertence a nenhuma denominação, que nem sequer tem nenhuma religião. Eu não estou falando sobre religião, nem igreja, nem denominação. Eu estou falando sobre a rocha eterna. E essa rocha eterna é o Senhor que levanta a sua mão hoje e diz: ei, olhe para mim. Olhe para mim. Ei, pare de ouvir as vozes ao redor. Pare de ouvir as vozes e pensamentos negativos no seu próprio coração. E ouça agora a minha voz. Eu, o Senhor, não mudo. E eu tenho um propósito e tenho um plano para você. E nada pode mudar isso. Apenas veja a mão do Senhor se levantando hoje e sinalizando para você. E corra para o refúgio. Corra para o refúgio. Não perca tempo. É tempo de crise. E quanto mais tempo você ouve as vozes da crise, mais você se perde. Corra hoje para o refúgio e a rocha eterna. Coloque os seus pés na rocha. Saia desse lamaçal. Saia dessa areia movediça que está te levando para o fundo. E coloque os pés na rocha eterna. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Curve sua cabeça comigo. Você que está em casa, curve sua cabeça também. Entregue seu coração para Jesus. Coloque seus pés na rocha. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Nós trememos diante dela, Senhor, porque sabemos que, ó Pai amado, é a tua voz nos nossos corações. A tua voz abalando as estruturas, Senhor, os conceitos. É a tua voz abalando as nossas certezas, Senhor. Ó Pai amado, o Senhor está nos chamando para uma rocha alta, um refúgio alto, inabalável. O Senhor está nos chamando para colocar os pés firmes, para não deixar os nossos pés, ó Pai amado, atolar, ó Pai amado, na incerteza, nas meias verdades, Senhor, nos sofismos desse mundo. O Senhor está nos chamando para uma verdade inabalável, Senhor. Oh Deus, coloca o nosso coração diante de Ti agora, Senhor. Oh Pai amado, rende o nosso coração diante de Ti agora, Senhor. Oh Pai amado, eu oro por vidas agora que possam render os seus corações e dizerem hoje para o Senhor: eu quero colocar os meus pés sobre a rocha. Eu quero a rocha inabalável. Eu quero a rocha eterna. Senhor, eu convido, ó Pai amado, e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa atuar sobre corações nesse momento, Senhor, e pessoas possam, Senhor, dizer em seus corações que querem abraçar a verdade absoluta que vem do Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor tire pessoas do atoleiro, da areia movediça, do meio da tempestade de areia. Peço que o Senhor tire essas pessoas, Senhor, e que essas pessoas possam ver a Tua mão sinalizando o lugar do alto refúgio, Senhor. Que nesse momento pessoas corram desesperadamente para a rocha, Senhor. Corram desesperadamente para o alto refúgio, Senhor. Ó Pai amado, mantenha os nossos corações, mantenha a nossa mente firme em Ti, Senhor. Não deixa, Senhor,
Não deixa que as nossas emoções dominem nossa vida, Senhor. Senhor, não deixa que os maus pensamentos dominem a nossa mente, Senhor. Não permitas, Senhor, que o teu povo seja levado de um lado para o outro, Senhor. Não permitas, Senhor. Mas, ó Pai amado, que nós possamos ter a nossa mente firme, que o nosso foco possa estar, Senhor, em Ti, que possamos reafirmar, Senhor, a nossa confiança em Ti, Senhor, nesta noite. Ó Pai amado, nos leva, ó Pai amado, a olhar atentamente a Tua mão, Senhor, a olhar atentamente a Tua mão, Senhor, e que o nosso coração nessa noite possa descansar em Ti, Senhor, que possamos receber paz, que excede todo entendimento em Ti, Senhor, nesta noite. É o que nós Te pedimos, Senhor, baseados na Tua palavra, e em nome do Teu Filho Jesus, Senhor.